Eu coloquei aí, vê se está aí para colocar na tela. Os lares, as famílias, os esposos, nossos relacionamentos, mulheres, estão em perigos. Eu quero que a irmã entenda que você não pode pensar que a sua casa está segura, o seu lar está seguro, que seus filhos estão seguros, que o seu relacionamento está seguro. Nós sabemos de casas que estavam tão estabelecidas e da noite para o dia o casamento se acabou. Ministérios de pastores, de líderes que pareciam tão bem estabilizados, de repente aparece na internet e alguém pensa que aquilo ali foi uma queda brusca, repentina, de momento. Não, aquilo ali houve um desgaste. Tudo porque às vezes nós achamos que estamos seguros, que já estamos bem, e passamos a ficar em sossego, passamos a estar com aquele sentimento de estar segura. Mas é o momento de cada irmã, de cada serva de Deus, de cada mulher de Deus estar em alerta. Que a irmã, ela não seja apenas uma mulher dominada pelo hedonismo do prazer cultural. Tem mulher que ela só quer saber do prazer da bebida, do prazer das noitadas, do prazer sexual, do prazer do dinheiro, e ela se esquece de que o seu lar está em perigo. Tem mulher que é dominada pelo materialismo existencial, ela só quer saber de bens, roupas caras, roupas chiques, viagem, toda hora ela está esbanjando na internet, a piscina onde ela está banhando, a casa que ela tem, e a mente dela é voltada para o que é só material. As mulheres devem estar em alerta, porque além desse materialismo existencial, está acontecendo também a secularização da consciência, uma cultura de que a mente está atrofiada, e a mulher tem uma mente voltada apenas para as coisas desta terra. Mulheres que não querem saber da Bíblia, da oração, do louvor, da comunhão com Deus. Mas ainda podemos falar da inércia espiritual. Mulheres que não frequentam a casa de Deus, mulheres que não se dedicam à oração, ao culto doméstico. Mulheres, estejam em alerta. A casa de vocês, o casamento de vocês, a família de vocês corre perigo a todo instante. A todo instante. E quando nós falamos de mulheres que estão em alerta, a qualquer momento pode surgir um faraó dizendo para matar os teus filhos. Mas quando você lê a própria palavra de Deus, em Êxodo 1:17, Faraó dá ordem para as parteiras Sifrá e Puá matarem os meninos, mas elas estavam em alerta. Quando veio a ordem para matar, a Bíblia diz, era uma ordem do rei. Elas não se deixaram dominar pela palavra de Faraó, elas não ficaram com medo de Faraó, e nem com medo de perderem as suas vidas. Mas a Bíblia diz que elas obedeceram à voz de Deus e não mataram os meninos. Oh, aleluia. Elas estavam em alerta. Se vocês observarem o verso 17, o verso 20, 19 e 20, a Bíblia diz: e Deus firmou as suas casas. Escute bem o que eu estou dizendo. Se vocês analisarem a palavra de Deus, pode colocar na tela o verso.
A Bíblia diz que essas duas mulheres, as casas ficaram fortalecidas. Verso 19, a Bíblia deixa isso bem claro. Elas disseram, as mulheres hebreias são diferentes. Olha o verso 20, isso aqui é lindo. Elas estavam em alerta. Portanto, Deus fez bem às parteiras. Escute bem, mulheres que estão aqui. Quem de vocês teria a coragem de desobedecer o faraó? Quem de vocês teria a coragem de colocar a vida em risco? Porque tem irmã que está todo dia na igreja, Senhor me abençoa, abençoa meus filhos, abençoa minha casa. Mas a minha pergunta é, você está em alerta? Você está tapando todas as brechas para que Deus te abençoe? Mulheres em alerta. Deus firmou a casa dessas mulheres. Eu vejo muitas irmãs e mulheres pregando sobre Joquebede. Mas vocês sabem que quando você lê do capítulo 2, 1 a 10 de Êxodo, ela criou um menino até quando não conseguia mais esconder. Mas ela era uma mãe inteligente. Ela era uma mulher que estava em alerta. Vamos lá, ela era uma mulher que estava em alerta. Mais forte, ela era uma mulher que estava em alerta. Ela era tão alerta, estava tão em um estado de alerta, que quando ela não conseguiu mais esconder o menino, ela pega um cesto. Olha a inteligência dessa mãe. Ela coloca o betume no cesto. Ela coloca tudo que pudesse proteger o menino no cesto e coloca à margem do rio. Ela era uma mulher que estava em alerta, mas ela tinha uma filha que também foi ensinada pela mãe a ser alerta. O carrinho passeando à beira da margem do rio, a filha de Faraó encontra, e aí quando ela diz, deste é um dos meninos dos hebreus, a Miriam, que estava em alerta, não dormia. Era época de crise, e momento de crise não é hora de mulher dormir, não é hora de mulher ficar roncando, não é hora de mulher estar em rodinha de fuxico ou de fofoca. Alerta, alerta. A Joquebede sabia que era a época em que Faraó estava mandando matar os meninos, mas ela estava em alerta. Ela, quando coloca Moisés no carrinho, ela disse, se ele descer no rio, não entra água, se ele descer pelas margens, não entra água. Mas a menina também estava alerta. Tem casa que o marido dorme, a esposa dorme, as filhas dormem, e o diabo entra. Em Mateus 13 a Bíblia diz, e dormindo veio o inimigo e semeou o joio. Na hora que a mulher olhou, que menino lindo, olha a Miriam em alerta, a senhora não quer que eu vá buscar uma hebreia para cuidar desse menino? E eu pergunto, quem era a cuidadora? Diga, igreja, quem era? Quem era? A mãe do menino. Mas por quê? A mãe ficava dentro de casa. Miriam, cuidado, é época de alerta. O faraó mandou matar tudo que é menino, mas o nosso nós vamos proteger aqui. A mãe estava em alerta, a filha estava em alerta, e na hora que bateu na filha de Faraó, ela achou lindo o menino. Aí a menina chegou e disse, já pensou se fosse uma meninazinha que não tivesse orientação? A mãe não era crente, a filha não era bem ensinada, o menino ia morrer. Mas as duas estavam em alerta. Diga isso, irmão, elas estavam como? Em alerta. E quando elas estavam em alerta, aí ela disse, a senhora não quer que eu vá criar? Aí trouxe as duas em estado de alerta. E aí elas disseram, a filha de Faraó diz, leva esse menino, cria. Agora prestem bem atenção, ela tinha colocado a arca, ela betumou a arca, mas agora ela é quem cria. E a Bíblia diz, e quando ele se tornou grande, levou para ela. Mas agora já tinha ensinado dentro de casa
quem era o Deus dos hebreus. Quem glorifica a Deus?